Olá, turma, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de História. A nossa aula de hoje, ela vai falar sobre a formação dos Estados Nacionais e essa aula é do capítulo 6, iniciando na página 124 do material de vocês. Nessa aula a gente vai falar a respeito da formação dos Estados Nacionais e com destaque principal para a formação dos Estados que são Portugal, França, Espanha e Inglaterra. O ponto para a formação dos Estados Nacionais foi justamente a crise que ocorreu no feudalismo e a centralização do poder em uma pessoa só, que é caracterizado como um modelo de monarquia. Então, a monarquia ela surgiu justamente nesse período aí de crise no sistema feudal, de crise no feudalismo, a unificação desses feudos e a centralização do poder em uma pessoa só, né? O monarca, que é chamado o rei. Para apoio tiveram justamente a ação da formação dos burgueses e também a igreja contribuiu bastante para que esse sistema ele fosse implementado. Então, na Baixa Idade Média, né, os reinos, que geralmente de curta duração, os resultantes da fusão entre as sociedades romana e germânica, por volta do século X, os reinos estavam territorialmente fragmentados em feudos e politicamente descentralizados. O rei tinha poder de direito, mas não tinha poder de fato. Alguns obstáculos dentro do feudalismo, né, eles evitavam justamente a expansão do comércio, né, a existir a questão da pluralidade de moedas, a multiplicidade de alfândegas e impostos. E também existia muitas leis, né, leis diversificadas e falta de segurança. Então, o objetivo principal de centralizar o poder era justamente unificar as moedas, né, fazer uma moeda só para a circulação do comércio e melhorar o sistema de segurança. Os principais fatores que contribuíram para a crise do feudalismo foi justamente a fome, a peste e as guerras. Solução para a crise da Idade Média. A centralização política com o objetivo de superar a grande crise e a instabilidade do final da Idade Média com a criação dos Estados Nacionais, que eram as monarquias nacionais. Então, para eles eliminarem todos esses problemas que ocorriam justamente pela descentralização do poder no feudalismo, foi instaurado o sistema monárquico. Então, o rei ele era o grande centro porque ele teria poder para comandar tudo, unificar as moedas, melhorar o sistema de segurança, melhorar o mercado, e ele teve apoio justamente dos burgueses e do clero, né, que foi a igreja que também sustentou, que contribuiu fortemente aí para a implementação desse sistema. Quem eram os interessados? Os monarcas que visavam recuperar o poder que havia sido fragmentado com a construção dos feudos e a concentração do poder nas mãos dos senhores feudais. Os grupos senhoriais, né, que eram caracterizados como a nobreza, que optaram pela centralização para conseguir manter os privilégios que lhe restavam. E, principalmente, a classe burguesa, que apoiou a centralização com interesses da unificação dos padrões monetários, né, ou seja, a unificação da moeda, pesos e também de medidas, que era justamente era uma melhoria do mercado, né? Padronizar todos os sistemas de peso, medida e a moeda facilitaria para a circulação do comércio. E os burgueses eles viam uma melhoria nesse sistema, se ele fosse implementado. As características principais das monarquias nacionais. Nós temos a monarquia absolutista, que é o poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. Apresentava também a delimitação territorial, né, onde o rei ele tinha o território delimitado que ele poderia governar. Existia a unificação de padrões monetários, ou seja, uma moeda só para circular no mercado. A criação de um exército nacional, a criação de uma justiça real, né? E o sistema unificado de cobranças de impostos. Aqui os principais estados nacionais que foram criados, né, que adotaram esse sistema de monarquia. Então tem o estado de Portugal, né, a partir do século XII, a criação da Espanha, da Inglaterra e da França, que foram todos a partir do século XV. Em Portugal, que iniciou-se, né, em 1139, lá no século XII, os reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão juntaram forças para uma longa guerra contra os mouros que haviam conquistado a Península Ibérica desde o século VIII. Os reinos participantes desta guerra buscaram o auxílio do nobre francês Henrique de Borgonha, que, em troca, recebeu terras do chamado Condado Portucalense. Após a morte de Henrique de Borgonha, seu filho Afonso Henriques lutou pela autonomia política do condado.
O Estado monárquico de Portugal foi o primeiro a se formar e se consolidou com a dinastia de Aves no poder com uma aliança com a burguesia. Então, o Estado ele só foi possível a formação dele, né, principalmente por essa característica aí, que foi a conquista da Península Ibérica. Na verdade, a reconquista, porque, como vocês sabem, lá desde o século VIII, os islâmicos, né, eles determinaram que teriam a missão de converter o maior número de povos possíveis ao islamismo. Então, eles ocuparam a Península Ibérica. E aí, para Portugal retomar o seu território, eles tiveram que expulsar, né, os islâmicos de lá, retomando a península e aí ampliando o território que é característico aí de Portugal. Não só também de Portugal, turma, mas também da Espanha. Então, com a expulsão dos árabes, foi possível a retomada da Península Ibérica, caracterizando aí também a formação não só de Portugal, mas como estado também da Espanha. Então, aqui o mapa, ele mostrando para vocês a ocupação, né, da Península Ibérica, lá no final do século XI, onde existia a parte da ocupação aí dos islâmicos, e aí no século XIII a ocupação total, já caracterizando para vocês aí a área dos reinos, né, tanto de Portugal, né, Leão e Castela, e Aragão, todos unificados, formando aí a área hoje que pertence parte a Portugal e parte da Espanha. Já a Espanha, né, que iniciou o seu processo de criação de Estado em 1492, lá no século XV, o processo de unificação da Espanha esteve também intimamente ligado à Reconquista, isso é, a guerra contra o domínio dos mouros na Península Ibérica. A formação da Espanha ocorreu com a união de dois reinos, ocasionada pelo casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela. A integridade territorial da Espanha foi obtida com a expulsão dos mouros de Granada, em 1492. Aí também, né, caracteriza a expulsão dos islâmicos aí da península, que caracteriza parte do território da formação do Estado da Espanha, em 1492. Já a França tem algumas características, né, principais que podem ser destacadas. Já na França a gente destaca a dinastia Capetinga, 996 a 1328. Aí teve Felipe Augusto e Luís IX, que eles caracterizaram aí o início das cruzadas. Uma característica principal, turma, é que a igreja ela teve papel muito importante aí no financiamento e formação dessas cruzadas. Filipe o Belo, cisma de Ocidente ou cativeiro de Avignon, em 1307 a 1377. Temos aí a dinastia Valois, de 1328 a 1589. A Guerra dos 100 Anos, que foi uma sucessão de guerras entre França e Inglaterra. Caracteriza aí também as guerras religiosas e a ascensão dos Bourbons ao poder. Já a Inglaterra temos como característica a dinastia Plantageneta, né, os Hastings, Ricardo Coração de Leão, que foi caracterizado aí pelas cruzadas também, João Sem Terra, também o embate da Guerra dos 100 Anos, foi justamente a sucessão de batalhas da Inglaterra com a França, e a dinastia Tudor, né, que deu-se início aí do absolutismo, justamente a formação do Estado monárquico. A Guerra dos 100 Anos foi a maior guerra europeia medieval entre os nobres dos territórios ingleses e franceses. O longo período de guerras enfraqueceu bastante a nobreza francesa, porque à medida que os nobres morriam, seus feudos iam passando para o domínio do rei, debilitando o sistema feudal. A guerra possibilitou a construção de uma identidade nacional entre os ingleses e principalmente entre os franceses. O grande vencedor do conflito foram os reis que se impuseram definitivamente sobre os senhores feudais, arruinados pela guerra. Então, como os senhores feudais eles sofreram, né, muito, eles entraram em crise justamente por conta das sucessões de guerras. Então, como eles estavam com o poder enfraquecido, os reis tomavam os seus territórios. Alguns teóricos do absolutismo. Aqui tem Nicolau Maquiavel. Tá? Nicolau Maquiavel teve como obra publicado o livro chamado O Príncipe. Foi publicado pela primeira vez em 1532. Ele defende a necessidade do príncipe de basear suas forças em exércitos próprios. A suprema obrigação do príncipe é o poder e a segurança do país que governa. Além que, para isso, ele tenha que derramar sangue. Ele tem uma frase muito famosa que chama-se "Os fins justificam os meios". Todas as pessoas são movidas exclusivamente por interesses egoístas. Todas as pessoas são movidas exclusivamente por interesses egoístas e ambições de poder pessoal. A natureza é corruptível. Por isso, o ser humano é capaz de corromper sempre que os desejos se sobrepõem. O rei deve ser temido antes de ser amado. Então, esses são alguns pontos que Maquiavel ele destaca em sua obra. Já Thomas Hobbes ele tem a obra principal chamada O Leviatã.
Então, para Hobbes, a natureza normal, né, do ser humano ela é má. Os homens eles são competitivos e egoístas e em um estado natural eles entram em competição caminhando para o caos sempre. Então essa é uma das afirmações de Thomas Hobbes dentro de sua obra. A justificação de Hobbes para o poder absoluto é estritamente racional e friamente utilitária, completamente livre de qualquer tipo de religiosidade e sentimentalismo, negando implicitamente a origem divina do poder. O que o Hobbes admite é a existência do pacto social, que é o contratualismo. Então tudo para ele era baseado em contratos. O contrato ele seria implícito, sendo que o rei conduziria a sociedade com amplos poderes por ser o responsável de manter o Estado em progresso e a sociedade organizada. Então, esses são alguns pontos defendidos por Hobbes em sua obra. Já Jean Bodin e Jacques Bossuet, eles pertenciam à corte de Luís XVI, tá? Que era considerado o Rei Sol. Eles defendiam a teoria divina dos reis, onde cada um deles, né, no caso os reis, eles seriam escolhidos por Deus. Os reis eles seriam enviados de Deus na Terra para cuidar de assuntos terrestres. E ir contra o rei é cometer um sacrilégio, porque seria ir contra a vontade de Deus. As novas monarquias mantiveram a organização social da Idade Média, do chamado Antigo Regime, que era justamente os regimes que eram adotados para manter o feudalismo. Então eles mantinham diversos privilégios e o poder nas mãos da nobreza e do clero. Então a igreja e os nobres, né, eles tiveram privilégios mantidos, porém nós tínhamos uma outra classe, uma classe de exceção, que eram justamente os burgueses. O conceito de mercantilismo, que é uma política econômica adotada pelas recém-formadas monarquias nacionais com o objetivo de acumular capitais e fortalecer a economia dos novos regimes. Dentre algumas características principais do mercantilismo, nós podemos destacar a defesa da balança comercial favorável, o protecionismo alfandegário, o metalismo, que é a acumulação de ouro e prata, estímulo à agricultura e às manufaturas, e o colonialismo, que é a exploração dos territórios conquistados através do pacto colonial, o monopólio comercial. E para finalizar, nós temos aí o esquema, a aliança do rei com a burguesia. Então, a classe burguesa favorecia o rei, fornecendo para ele fortalecimento do exército e a manutenção desse exército. Já o rei, ele, em aliança com a classe burguesa, ele mantinha um monopólio comercial. Então, para os burgueses era fácil porque o mercado ele tinha uma circulação de moeda padrão, né, uma circulação de moeda padronizada, e também o padrão da questão de medidas e peso, né, que facilitava a comercialização. E o rei tinha apoio da burguesia, justamente mantendo o seu exército. Então é isso, turma. Esse foi um pequeno resumo do nosso capítulo. Estudem esse material. Obrigado pela atenção de vocês e bons estudos.